Graça e a paz, povo de Deus, eu louvo, exalto, glorifico o nome do Senhor. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem para o teu coração e eu creio que o Senhor irá falar conosco através da sua palavra. A palavra do Senhor que se encontra em Marcos capítulo 8, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxe-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhes nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele chega em Betsaida, e quando Jesus ele entra nesse povoado, que era um povoado em que as pessoas viviam da pescaria, a Bíblia vai dizer que trouxeram diante do Senhor um homem que era cego. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que os homens que o trouxeram rogaram ao Senhor que lhe tocasse. Interessante a palavra do Senhor dizer que estes homens, eles pediram para que o Senhor tocasse. Se o homem era cego, porque eles não pediram logo ao Senhor que curasse a sua cegueira? Alábias de Kemenévia. Porque muitas vezes o milagre vai começar com Jesus tocando. Muitas vezes o milagre acontecerá com o toque do Senhor. Eles poderiam ter pedido para que o Senhor o curasse, mas aqueles homens, eles sabiam que aquele homem precisava ser tocado. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele retira aquele homem daquela cidade para poder operar o milagre na vida daquele homem. E muitas vezes o Senhor, ele vai trabalhar na vida de algumas pessoas da mesma forma que trabalhou na vida desse cego. Como, irmã? Jesus vai tocar primeiro. Observe que Jesus, ele pediu para tocar e o Senhor o segurou pela mão. Sabe por quê? Minha querida, meu querido, eu quero dizer para você que se o Senhor não te segurar pela mão e te tocar e te tirar do ambiente, do lugar, de situações, você não vai conseguir ter a tua visão restaurada. Você não vai conseguir obter o milagre desejado. Arabacandarábia. Aqueles homens, eles sabiam muito bem que aquele cego precisava ser tocado. Ele precisava ser tocado e Jesus tira ele de dentro da aldeia e o leva para fora. Para quê? Para operar. E eu quero dizer para você, Jesus, ele vai operar na tua vida de uma forma diferente. Ele vai te tirar relabaçubre que é menévia da situação em que você se encontra. Se for necessário ele te puxar pelas mãos, ele vai fazer, mas o milagre vai acontecer na tua vida. E ele leva ele para fora. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando leva ele para fora da aldeia, Jesus cospe. Jesus cospe nos olhos. Ou seja, Jesus coloca, o Senhor coloca cuspe nos seus olhos.
E isso era uma prática comum naquele tempo, porque era comum, as pessoas acreditavam que o cuspe operava milagre. E ele vai e cospe, e Jesus vai perguntar. Jesus impõe as mãos sobre ele e pergunta para ele: tu vê alguma coisa? E ele vai dizer para o Senhor, quando a Bíblia diz que ele, levantando os olhos, ele vai dizer para o Senhor. Se ele levantou os olhos é porque ele estava olhando para o chão. Era porque ele estava olhando para a situação. Era porque estava olhando para a posição. Arabacanto comandovia. E isso aqui não só era uma cura física, mas era uma cura espiritual. Esse homem necessitava ser tocado para poder ser restaurada a sua visão. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai dizer: eu vejo homens andando como árvores. E nós somos comparados a árvores. E ele vê, mas não tem a sua visão totalmente restaurada. Porque haverá momentos em tua vida que o Senhor operará aos poucos. Tem pessoas que o Senhor irá agir da forma como agiu na vida desse cego, aos poucos, fazendo o milagre pouco a pouco na tua vida. Tem pessoas, irmão, que não suportaria se o Senhor operasse de uma vez, se o Senhor operasse de repente, se o Senhor fizesse o sobrenatural de uma forma na tua vida, você não iria resistir. Então Deus conhece o teu coração, e por isso Ele vai agir na tua vida como Ele agiu na vida desse cego, gradualmente, pouco a pouco. Para quê? Para que você não sofra com o impacto, para que você não sofra, porque todos nós sabemos que para obter milagre, nós também temos que passar processo. E tem pessoas que não suportam passar processo. E Jesus, ele operou na vida desse homem, mas a sua visão ainda não estava completamente restaurada. A Bíblia vai dizer que depois de ele ter dito ao Senhor que estava vendo os homens andando como que fosse árvore, a Bíblia vai dizer que Jesus impôs de novo as mãos dos seus olhos. E ele olhando firmemente, ficou restabelecido. Já via a longe distintamente ao todo, tá entendendo? A visão desse homem foi tão ampliada de uma forma, meu irmão, tão ampliada, que a visão desse homem ficou como visão de águia. Uma águia, irmão, ela consegue enxergar o alvo a quilômetros e quilômetros de altura. A visão desse homem foi restaurada assim. E assim o Senhor quer fazer na tua vida. O Senhor quer te dar uma visão de águia, para você enxergar de longe. A palavra do Senhor diz que a visão daquele homem foi restaurada a tal ponto que ele via de longe. Quem estava vendo como árvore, agora estava com a visão vendo de longe. E assim o Senhor opera e ainda operará na vida daqueles que têm confiado. E Jesus disse para ele ir para casa e não voltar mais para aquela cidade. Porque lugares que nos colocam em posição, em estado de cegueira, em estado
relabante que é menévia, em que você não consegue se movimentar, em que você não consegue ser livre, o Senhor vai dizer muitas vezes para mim e você: não volte mais, não coloque a planta do teu pé mais. E o Senhor mandou dizer para alguém nesta noite: eu vou te tirar, eu vou te arrancar, vou te tomar pela mão se for necessário, para te tirar de lugares. E quando eu tirar, eu vou requerer de você que não volte mais, para que você não venha a cair na cegueira espiritual, diz o Senhor.